O título do vídeo já nos remete para algo muitíssimo interessante, que é a questão da guarda da lei, né? Quando se fala em guarda da lei no seio adventista, imediatamente você associa isso com a questão do sábado, porque para o adventista sábado é uma lei, é um mandamento que deve ser guardado ainda hoje pelos cristãos, né? Então eu leio aqui em Mateus capítulo 5, versículo 45, o que diz, não é Mateus, perdão, é João. João, vamos para João. João capítulo 5, versículo 45. Jesus diz assim: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Olha só, essa afirmação de Jesus é muitíssimo interessante. Por que será que Jesus disse aos fariseus, que eram doutores da lei, que imaginavam estar numa condição privilegiada em relação às demais categorias do povo, especialmente do povo leigo, do povo que não tinha conhecimento das letras sagradas, dos escritos sagrados? Por que será que Jesus disse que aquele a quem os fariseus reputavam como um pai, né? Evidentemente fazendo companhia aí a Abraão, né? Por que Jesus disse para eles que quem os condenava era Moisés? Se o entendimento que os fariseus tinham de Moisés, quando Jesus cita Moisés, ele obviamente está falando dos escritos de Moisés. Se eles tinham Moisés em alta conta, e se eles julgavam ser os cumpridores da lei de Moisés, por que Jesus vem e diz justamente algo na direção oposta em relação àquilo que eles pensavam acerca de si mesmos com respeito a Moisés? Olha, quem os acusa não sou eu, é Moisés. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Interessante isso, não é? Por que será que Jesus disse isso aos fariseus? Aqui no capítulo 7, verso 19, nós temos uma outra declaração muito interessante de Jesus com esse mesmo grupo. João 7,19 diz assim: não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Olha só que coisa interessante. Os fariseus pensavam que eles eram os cumpridores da lei de Moisés, por excelência. Eles pensavam que ninguém, absolutamente ninguém, superava-os no quesito guarda da lei de Moisés. Eles não imaginavam que havia alguém que pudesse superá-los nesse quesito. Eles não imaginavam isso. Quando eles olhavam para si mesmos, eles se enxergavam como aqueles que melhor cumpriam a lei de Moisés. Tem um outro texto aqui em Mateus, capítulo 5, verso 20, onde Jesus diz assim:
para os discípulos. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Olha que interessante isso aqui. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Quando nós lemos esse texto de Mateus 5:20, fica parecendo que Jesus não tinha uma compreensão muito adequada acerca dos fariseus, não é verdade? Ou pelo menos da condição espiritual na qual eles estavam. Porque num determinado momento Jesus diz que eles não cumpriam a lei de Moisés. E em função disso, Moisés os condenava. Jesus não precisaria condená-los, mas o próprio Moisés os condenaria pelo fato de eles não cumprirem a lei de Moisés. Mas no Sermão do Monte, um sermão onde Jesus direciona suas palavras sagradas para um grupo de discípulos, ele desafia os seus discípulos com aquela questão da justiça, né? Olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês estão perdidos. Verso 20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. É interessante, não é? Como é que a justiça dos fariseus, que não cumpriam a lei e que por conta justamente disso estavam sob a sua condenação, como é que essa mesma justiça poderia ser considerada pelos discípulos de Jesus como um parâmetro a ser superado? Não parece uma incoerência? Não parece? Mas não é, só parece. Só parece. Quando Jesus desafia os seus discípulos a superarem a justiça dos escribas e fariseus, é justamente porque essa suposta justiça dos escribas e fariseus, ela inexistia do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista humano, poderia até parecer que os fariseus, como nós dissemos agora mesmo, né, como eles mesmos se consideravam os melhores cumpridores da lei, essa justiça que eles imaginavam ter, eles também pensavam que essa justiça não poderia ser superada por quem quer que seja. Né? Ou seja, existia entre eles a percepção, falsa evidentemente, de que eles cumpriam a lei no seu mais alto grau. Seu mais alto grau. E isso, evidentemente, produzia uma justiça de altíssimo nível, digamos assim. Mas Jesus desafia os seus discípulos a superar a justiça dos escribas e fariseus. E muita gente tem um entendimento, como eu tive durante um bom tempo da minha vida enquanto adventista, de que eu, diante desse texto aqui de Mateus 5:20, eu deveria me aplicar a fazer coisas. Eu deveria me aplicar a ser mais rigoroso no cumprimento das leis e ordenanças do que os próprios fariseus. Muita gente pensa que o sentido daquilo que Jesus quer dizer aqui é esse. Se os fariseus já eram rigorosos, para eles, né, segundo eles mesmos, rigorosos cumpridores da lei, se eles cercavam alguns mandamentos com um conjunto de leis acessórias, né, ou derivadas, justamente pensando em preservar, em guardar de forma rigorosa um determinado mandamento, com relação ao sábado, por exemplo, como é que nós poderíamos superá-los nisso? É interessante essa questão, não é? Interessante essa questão.
Mas aí é por isso que eu te pergunto, você realmente guarda a lei? Você realmente é um guardador da lei? Você é um observador dos mandamentos de Deus? Porque os adventistas afirmam que Apocalipse 14, 12 faz uma descrição do povo adventista nos últimos dias. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Daí essa pergunta, você realmente guarda os mandamentos de Deus? O que significa para você guardar os mandamentos de Deus? O que significa para você? Como é que você encara essa questão da guarda dos mandamentos? Como? Então, assim, são perguntas, meus irmãos. Elas não têm o objetivo de desafiá-los ou de desmascará-los. Não é esse o sentido. Não é esse o objetivo das minhas perguntas. O objetivo dos meus questionamentos é outro. É fazê-los encarar essa questão da guarda dos mandamentos não sob a ótica da sua denominação, da sua igreja, no caso, Igreja Adventista. Mas encarar essa questão, passar a observá-la segundo a ótica bíblica. Por quê? Por que isso? Porque, vamos ler Gálatas, para que você possa acompanhar a minha linha de raciocínio. Gálatas, capítulo 3, versos 10 a 12. Gálatas 3, 10 a 12. Diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Paulo disse basicamente a mesma coisa quando escreveu aos Romanos também. Olha, se você quer viver se orientando, baseando a sua salvação, ou fundamentando a sua salvação pela guarda da lei, você viverá na mesma proporção, na mesma medida em que você observar esses mandamentos ou essas leis. Se você quer ser salvo pela guarda da lei, você tem que entender o seguinte: você tem que viver realmente guardando a lei de modo rigoroso, perfeito, ininterrupto, de forma íntegra. Mas por que ele fala aqui, olha, que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição? Por quê? Porque ele explica aqui no versículo 10, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quando Paulo está tratando de lei aqui em Gálatas, ele não tem em mente apenas e tão somente os 10 mandamentos. Ele tem em mente aquele conjunto de leis, aquele código legal, mosaico, constituído por 613 ordenanças. Os 10 mandamentos eram apenas um sumário, uma síntese de todas essas demais 603 ordenanças. Então, por que é maldito todo aquele, que ele diz aqui, que são das obras da lei? Por que é maldito? Porque, assim como acontecia com os fariseus, que eram rigorosos, segundo eles mesmos, guardadores da lei de Moisés, vem Jesus e os desmascara dizendo, olha, vocês não guardam a lei de Moisés. Por isso não precisam
que eu os acuse. Vocês não necessitam da minha acusação. Quem os acusa é o próprio Moisés. Vocês afirmam da boca para fora guardarem a lei de Moisés, os mandamentos, mas vocês não guardam. Então Moisés os acusa. Eu não, Moisés os acusa. E aí vem Paulo em Gálatas e diz, olha, maldito todos aqueles que são das obras da lei. Por quê? Por quê mesmo? Porque será maldito todo aquele que não permanecer em todas as leis, aquele que não guardar, não praticar todos os requisitos da lei. E aí, eu lembro a você, meu irmão adventista, com muito respeito que eu estou dizendo isso, um versículo que você mesmo gosta de pronunciar, de divulgar, de expressar para os demais irmãos cristãos evangélicos, pelo fato deles não guardarem o sábado. Tiago 2,10. Você gosta de dizer e de pronunciar esse versículo para os demais irmãos cristãos evangélicos, não é verdade? Olha, se você guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, você se torna culpado de quantos? De todos. Porque veja bem, o mesmo Deus que deu um mandamento, ele deu o outro mandamento. O mesmo Deus que deu um determinado mandamento, ele deu outros 612 mandamentos. Então você que é das obras da lei, você que pensa em se salvar, veja bem, a questão aqui é salvação, é redenção. É a questão mais grave e séria que você pode enfrentar. Você que é da obra da lei, você que pensa que para ser salvo, você tem que obrigatoriamente cumprir a lei, ou seja, guardar de fato, guardar mesmo os mandamentos de Deus, você está debaixo de maldição, porque mesmo? Porque você, assim como os fariseus, não guarda a lei. Você, em algum momento, você tropeça, você cai, você desobedece uma ordenança aqui, outra acolá. Às vezes você comete um pecado e não tem a consciência de que cometeu aquele pecado. Por exemplo, o mandamento mais profundo, mais difícil da Bíblia, não pense vocês que é guardar o sábado, não pense vocês que é não adulterar, não pense vocês que é não mentir. O mandamento mais difícil da Bíblia de ser guardado é o mandamento não cobiçarás. Não cobiçarás. Esse é o mandamento mais difícil de ser guardado. Muita gente pensa que é o mais fácil. Mas é um mandamento que quando você o transgride, só você e Deus sabem que você transgrediu esse mandamento. Às vezes, em determinados momentos, você transgride esse mandamento sem mesmo ter a consciência de tê-lo transgredido. Mas voltemos ao texto de Gálatas. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Veja, livro da lei. Esse livro da lei, você se lembra muito bem, ele não ficava dentro da arca do testemunho. Dentro da arca do testemunho ficavam apenas as pedras contendo os 10 mandamentos. Ao lado da arca ficava o livro da lei. E olha só como é interessante essa questão do livro da lei. Olha só, abra comigo Deuteronômio capítulo 31, versículo 26. Abra aí comigo. Deuteronômio capítulo 31, versículo 26. Presta atenção no texto bíblico acerca do livro da lei. Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali, olha o objetivo disso,
fique ali como testemunha contra vocês. Por que isso? Alguém pode perguntar, mas a lei não foi dada para salvar aquele povo? A lei não foi dada com um objetivo santo de salvar aquele povo? Essa é uma questão muito delicada, porque nós inclusive já tratamos disso aqui. A lei, ela foi dada por Deus ali para aquele povo recém-liberto do cativeiro egípcio, para revelar a eles a sua atual condição espiritual diante de Deus. Pelo fato de terem permanecido no cativeiro por mais de 400 anos, eles haviam perdido Deus de vista, haviam se distanciado da vontade de Deus, não tinham uma real percepção de sua real condição espiritual diante do Deus Criador e agora libertador ou salvador. Eles precisavam estar conscientes de sua real condição, ou seja, eram verdadeiros trapos de imundície espiritual diante de Deus. E como é que eles poderiam se tornar conscientes disso, meus queridos irmãos? Senão pela lei. Por aquele código legal constituído por, não por apenas 10 mandamentos, mas por 613 mandamentos, ou 613 leis, ou 613 ordenanças. Aquele conjunto legal que Deus deu para que Moisés entregasse ao povo, serviria como uma espécie de espelho para que, ao olhar para ele, o povo se conscientizasse de sua real condição. Ou seja, quando o povo olhasse para aquele código legal, que eles pudessem se enxergar como, na verdade, eles eram, ou seja, trapos humanos do ponto de vista espiritual, diante do Deus Criador e Libertador. Trapos humanos. Gente má, gente corrompida pelo pecado, atolada no pecado, imersa no pecado, impotentes espiritualmente falando diante de um Deus santo e puro. E o mandamento do sábado, e aí quando eu digo sábado, eu não estou me referindo somente ao sábado, 7º dia da semana, mas aquelas festividades, todas aquelas festividades anuais que o povo comemorava, aquelas festividades eram o quê? Eram sábados. Essas festividades, esses sábados, tinham o propósito de incutir na mente e no coração deles o seguinte: olha, vocês estão perdidos. Tá vendo como a lei aqui mostra que vocês estão perdidos? Vocês são incapazes, né, de se tornarem santos por si mesmos diante desse Deus santo e puro. Vocês estão perdidos. Estão distantes de Deus. Os sábados existem para que vocês incutam uma coisa em vossos corações, em vossas mentes. Deus irá salvá-los, mas não porque vocês são merecedores da salvação, mas Deus irá salvá-los por sua graça, por sua própria determinação e graça. Veja que o mandamento do sábado tinha esse propósito maravilhoso, gracioso, de mostrar para eles que para serem verdadeira e totalmente salvos, eles precisariam de Deus, da graça de Deus. Porque diante dos demais mandamentos, eles eram impotentes, eles estavam corrompidos, eles não tinham uma possibilidade de guardarem toda a lei. Como não guardaram? Como não guardaram? Nem os fariseus da época de Jesus se livraram dessa afirmação do mestre, que disse o seguinte: olha, vocês
Vocês não guardam os mandamentos de Moisés. Vamos ler de novo? Eu quero ler de novo. Guarda aí. Marca aí Gálatas. Olha, não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo, nenhum de vocês a cumpre. Nenhum de vocês a cumpre. Vocês não cumprem a lei. Por isso é que Paulo vai dizer aos Gálatas, olha, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei, essas leis, essas normas, essas ordenanças, elas estão contra você. Elas estão contra você. Aí o que Paulo diz mais aqui no verso 11 de Gálatas 3? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, verso 12. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Você quer observar a lei? Você quer? Você quer viver? Você quer ser salvo guardando a lei? Então presta atenção, você não pode falhar em nada, nem um ponto, nem uma vírgula. Em nada você pode falhar. Se você falhar em um só ponto, você está perdido. Você está perdido. Você tem que cumprir tudo. Não é isso que você mesmo diz? Se você guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, você é culpado de todos? Não é isso que você mesmo diz para os outros cristãos evangélicos? Então presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Toda a terra foi amaldiçoada por conta do pecado de Adão. Não foi só a humanidade que foi amaldiçoada. Toda a ambiência terrena foi amaldiçoada. E quando você não cumpre qualquer um dos mandamentos que Deus emitiu e pronunciou e deu ao povo para que o povo guardasse, você está debaixo de maldição. Mas por que isso acontece mesmo? Olha, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Abra comigo aí. Romanos capítulo 7. Leia comigo o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por que você não consegue guardar a lei, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Por que você não consegue guardar a lei? Porque a lei é espiritual, você é carnal. A lei é espiritual, você é carnal. Você poderia me refutar dizendo o seguinte, bom, eu não sou mais carnal. Eu fui regenerado pelo Espírito Santo, eu sou nova criatura em Cristo e, portanto, agora eu sou um ser espiritual. Eu vou concordar em parte com você. Quando você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, e por isso você passou pela cerimônia do batismo, Deus incutiu em você, implantou em você a natureza espiritual. Você agora é nova criatura. Sim, você é uma nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher diante de Deus. O problema reside no fato de que a nossa velha natureza ainda está aqui, ó. Ela ainda está aqui. A nossa velha natureza carnal ainda está aqui. Ela não nos domina mais, mas ela permanece do ponto de vista carnal. Ela ainda permanece viva aqui. Ela ainda está aqui. Nós possuímos um corpo corrompido pelo pecado. É por isso que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 7, olha o que ele diz aqui, olha. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Na minha carne não habita bem nenhum.
segundo o homem interior, segundo essa nova criatura interior que o Espírito Santo, no qual o Espírito Santo tornou você, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você não peca mais. Mas a sua carne, na qual não habita bem nenhum, ela está sempre em conflito com a sua natureza espiritual. De tal forma que quando a sua carne, numa determinada circunstância, numa determinada ocasião, nesse conflito, ela te supera o homem espiritual, o ser espiritual, a nova criatura espiritual, ela faz com que você peque, com que você caia. E aí Paulo, o que Paulo diz aqui? Olha, em Romanos 7 ainda. Ele diz aqui nos versos 16 e 17. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Como? Se ele faz o que ele não queria enquanto homem de Deus, por que ele concorda com a lei que é boa? Porque a lei vai condenar aquela ação. O propósito da lei é ser contra a sua carne, contra o mal que reside na sua carne, contra essa tendência maléfica que existe na sua carne. Então, quando ele, enquanto homem de Deus, e aí você pode tomar isso para si, quando você, enquanto homem ou mulher de Deus, faz o que você não quer, você está concordando com a lei. Por quê? Porque a lei vai condenar isso que você está fazendo e que, no entanto, enquanto homem ou mulher de Deus que você já é, você não queria fazer, mas você acaba fazendo. Você vai concordar com a lei porque ela vai condenar isso. Olha o verso 17. Neste caso, que caso? Quando você, enquanto homem ou mulher de Deus, faz o que você não quer. Neste caso, olha só, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Você está vendo? O que a palavra de Deus diz? Nesse caso, quando você, enquanto homem ou mulher de Deus, cai, ou seja, você desobedece, você transgride um mandamento de Deus, nesse caso, o que acontece? Quem faz isso é o pecado que ainda habita na sua carne. Nosso corpo é mortal, o próprio Paulo diz isso aqui, mais à frente, no verso 19, se não me engano, aliás, verso 24, perdão, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tá entendendo? A lei é espiritual, mas nós ainda habitamos um corpo carnal no qual não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum nessa carne aqui. Então é por isso, veja bem, é por isso que nem eu nem você temos a capacidade de observar, de guardar de forma perfeita, ininterrupta, todos os mandamentos. Todos os mandamentos. Nós não temos condições de guardar, não temos capacidade para guardar todos os mandamentos. A Bíblia não mente, Deus não mente. É o Senhor que diz, olha, não há homem que não peque. Eclesiastes 7:20. Paulo vai dizer aqui em Romanos 3, não há um justo sequer. João vai dizer, se você diz que não tem pecado, a verdade não está com você e você está fazendo de Deus mentiroso. Ou seja, todos nós pecamos. Se todos nós pecamos, todos nós necessitamos da glória de Deus, da graça de Deus para sermos salvos. Então, como é que fica aquela profecia de Apocalipse capítulo 12, que identifica o povo que transmitirá as 3 últimas mensagens de Deus para um mundo imerso no pecado e no mal, que diz que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Como entender isso? Como entender isso? Esse povo vai guardar os mandamentos de que modo mesmo? De que modo esse povo vai guardar os mandamentos? É em Jesus. Tem um texto aqui em Colossenses que eu quero ler com você. Colossenses.
Estava meditando muito nesse livro de Colossenses alguns dias atrás, e esse livro também é um livro maravilhoso, escrito pelo apóstolo Paulo. Leia comigo Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 a 4. O texto diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, perceba que Paulo está escrevendo aqui para a gente que havia passado pelo novo nascimento. Foram batizados em Cristo. E aí ele está falando de modo metafórico aqui, olha. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se nós fomos ressuscitados com Cristo, se os colossenses para quem Paulo escrevia já tinham sido ressuscitados com Cristo, é porque antes eles haviam morrido com Cristo, certo? Então ele diz, olha, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Perceba que Paulo, quando escreveu Colossenses, ele já tinha obtido a revelação de que Jesus já estava ao lado do trono de Deus, no lugar santíssimo. Aliás, só existe esse lugar santíssimo no santuário celestial. Não existem dois compartimentos. Jesus não permaneceu num suposto lugar santo por 1800 anos, longe do trono de Deus. E não há dois tronos no santuário celestial. Só há um trono. Eu digo, veja bem, não há dois tronos, é de Deus. Tá? Não há dois tronos, um trono no lugar santo e outro trono no lugar santíssimo. Não, só há trono no lugar santíssimo, onde Deus está. Deus nunca esteve num suposto lugar santo, até porque esse lugar santo nunca existiu lá no santuário celestial. Então, Paulo já tinha essa consciência de que Jesus, que havia ascendido aos céus tempos atrás, cerca de 17 anos atrás, mais ou menos, ou 20 anos, mais ou menos, né? Por aí. Ele já estava no lugar santíssimo, ao lado do trono de Deus. Então, é por isso que ele diz, olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas lá do alto. Mantenham o vosso foco, o vosso pensamento, a vossa mente nas coisas lá do alto, onde Jesus vive. Aí ele continua aqui, olha. Verso 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Verso 3. Porque vocês morreram, olha aí, vocês morreram. E a vida de vocês, escutem isso aqui, meus irmãos adventistas do sétimo dia, escutem isso aqui, meus queridos irmãos. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha, esse verso 3 de Colossenses 3 é maravilhoso, porque ele está em consonância com outros textos de Paulo, por exemplo, Romanos 8:1. Vamos ler rapidinho? Nós estamos estudando a palavra, então certos textos convém a gente ler. Romanos 8, verso 1, olha. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para quem? Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. E aqui em Colossenses 3:3 ele diz, olha, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja, nós que já passamos, você, meu irmão adventista, que já passou pelo novo nascimento, minha irmã adventista que já passou pelo novo nascimento, a sua vida está escondida, diz a Bíblia, ó. Está oculta juntamente com Cristo. A sua vida está oculta juntamente com Cristo. Você está em Jesus, em Cristo. Percebe a gloriosa boa nova contida nesse texto aqui? Significa que eu não estou mais em mim mesmo enquanto filho ou filha de Deus. Significa isso, que segundo o homem interior, ou segundo essa mulher interior que foi gerada de novo pelo Espírito Santo, meu irmão, minha irmã adventista, a sua vida agora está escondida, oculta com Cristo em Deus. Você está em Cristo.
Não há mais condenação para você. Se você está em Cristo, você está o quê? Está em Deus, está junto com Deus, porque é onde Cristo está, junto com Deus, representando você e a mim. Nós que já passamos pelo novo nascimento. Essa é a boa nova do Evangelho, meu irmão. É por isso que quando Paulo escreveu aos Gálatas, voltemos aos Gálatas, ele disse algo maravilhoso, olha, Gálatas capítulo 2, do verso 15 até o verso 21. Presta atenção nesse texto aqui, meu irmão e minha irmã. Olha, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Você não considera o sábado lei, meu irmão adventista? Você não considera o sábado uma lei? Um mandamento que ainda deve ser guardado? Só que tem uma coisa, meu irmão. Você querer guardar o sábado, você ter o desejo de continuar guardando o sábado, não é aí que reside o erro. Não é aí. Você guardar o sábado não é o problema. Não é o problema. O problema é quando você e a sua igreja assumem para o mundo que, se não guardar o sábado, está perdido ou perdida. Esse é o problema. O problema não é você guardar o mandamento. O problema não é você observar o sábado. O problema não é você adorar a Deus no sábado. O problema é quando você, juntamente com a sua igreja, vão ao mundo e dizem para o mundo que, se o mundo não guardar o sábado, está perdido. Esse é o problema. Porque a Bíblia é clara em dizer, olha, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. E aí ele diz no verso 17, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, presta atenção nisso aqui, olha. Isso aqui é um versículo complexo, não é fácil de entender ele não. Olha, o verso 19. Porque eu, diz Paulo, né, mediante a própria lei, morri para a lei. Interessante isso aqui. Mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei, como eu disse minutos atrás, e o texto bíblico reforça isso, ela é contra nós. Por que mesmo que ela é contra nós? Porque ela é espiritual e eu sou carnal. Eu e você nascemos nesse mundo em condição carnal. Nós, quando chegamos a esse mundo, não chegamos em condição de guardar a lei, de observar a lei de Deus. Somos carnais. Nascemos enquanto carne. Carne não tem poder de obedecer a Deus, porque carne não sente prazer na lei de Deus. Carne não está sujeita à lei de Deus. Carne não quer saber de Deus. Portanto, enquanto carne, eu não quero saber da lei de Deus. Eu não tenho vontade de Deus na minha vida enquanto carne. É por isso que a lei é espiritual e eu sou carnal. Nessa condição, lei espiritual e eu carnal, não há a mínima possibilidade de nós cumprirmos de modo perfeito e íntegro a lei. Todas as exigências por trás de todas as leis. É impossível você guardar a lei. É por isso que a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, não há homem que não peque. Agora, isso significa que eu devo baixar a guarda e devo viver de forma libertina? Não, não é isso também. Não significa isso também. Por isso que Paulo diz aqui em Gálatas 2,19, olha, eu,
mediante a lei, morri para a lei. A lei te condenou. Você morreu. Porque o salário do pecado, que é a transgressão da lei, é a morte. Ela te mata. Ela te mata. Mas você, quando você morre por conta desse encontro com a lei, você morre com Cristo, porque Paulo está falando para cristãos, gente que foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito chega e nos convence de que nós somos pecadores, de que nós precisamos de Cristo para sermos salvos. E aí ele vem e mostra a lei. Você está perdido, está vendo aqui? Você está perdido. Então, nesse exato instante, você morre. Você tem consciência de que você está condenado à morte. Você morre. Mas quando você morre juntamente com Cristo. Você morre com Cristo. Mas quando Cristo ressuscita, você ressuscita com Ele. O Evangelho está baseado nisso, meu irmão. É por isso que Paulo diz aqui, olha, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Como é que você morre e vai continuar vivendo? Né? Você morre moral espiritualmente para o pecado e renasce moral espiritualmente para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não foi na cruz que Cristo morreu? Nós, quando o Espírito Santo chega até nós e nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do seu juízo, nós morremos juntamente com Cristo, ó. Estou crucificado com Cristo. Você vai para a cruz com Cristo. Eu fui para a cruz com Cristo. Mas não se esqueça que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Você também ressuscita no primeiro dia da semana. Agora você, morto para a lei, você vai viver para Deus. Significa que você não deve mais observar os preceitos morais dessa mesma lei? Não, significa que ela não tem mais o poder de te condenar. Você está morto para a sua condenação. A lei agora está dentro de você porque o Espírito Santo habita em você e é o Espírito Santo que guia você. Você não precisa mais de tábuas de pedra, nem livros da lei para te orientar no caminho, para te guiar no caminho. O Espírito Santo está em você e agora o Espírito Santo é que te guia no caminho. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está dentro de você. Ele habita contigo. Você não vai adorar nenhuma imagem, né, nem de santo, nem de qualquer outro Deus, com D minúsculo, porque o Espírito Santo habita em você. Você não vai mais tomar o nome de Deus em vão, porque o Espírito Santo habita em você. Pula o sábado. Daqui a pouco a gente volta para o sábado. Você já não vai mais desobedecer pai e mãe, ou seja, você vai honrar pai e mãe, porque o Espírito Santo habita em você. Você não vai matar mais, porque o Espírito Santo habita em você. Você não vai desejar adulterar, porque o Espírito Santo habita em você. Você não desejará mais roubar, porque o Espírito Santo habita em você. Você não desejará mais mentir, porque o Espírito Santo habita em você. Você não desejará mais cobiçar, porque o Espírito Santo habita em você. E o sábado? O sábado é o mandamento, é a sombra, né? É o mandamento sombra que aponta para a graça de Jesus, que através da sua graça, ou seja, vida, morte, ressurreição e intercessão, nós viveríamos num Shabá eterno, num descanso eterno, juntamente com Deus, juntamente com Cristo. Nessa terra renovada, a terra é o nosso lar. É aqui que nós vamos viver para sempre. Não é no céu que nós vamos viver para sempre. Então o sábado, ele se cumpre em Jesus. Porque o propósito dos sábados era mostrar para o povo que eles precisavam de um Messias, que através de sua determinação e graça pudessem salvá-los da condenação da lei que eles julgavam guardar perfeitamente, mas não guardavam. Estavam condenados por ela. Quando Adão pecou, ele condena toda a raça. É por isso, meus queridos irmãos, que você que pretende ser salvo pela guarda da lei, você tem que desistir dessa ideia.
Por que todos aqueles que pretendem ser salvos por guardar a lei estão sob maldição? Porque não cumprem toda a lei. Voltando ao termo de Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É assim que você guarda os mandamentos. Em Jesus. E é pela fé. E você sabe que fé é dom de Deus. Fé não vai de você para Deus. Fé vem para você. É dom de Deus. A fé nos cega pelo quê? Pelo querigma, pela pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Cristo. E quando você crê em Jesus, você já está guardando os mandamentos de Deus, porque você está agora em Jesus. Jesus guardou a lei perfeitamente. Jesus se santificou perfeitamente. Em seu favor, em meu, em seu favor. Depois você leia João 17:19. Foi em nosso favor que ele se santificou a si mesmo, para que nós pudéssemos ser santificados na verdade. Entendeu? Ele se santificou em nosso favor para que nós pudéssemos ser santificados na verdade. Então é em Jesus que você guarda os mandamentos de Deus, meu querido, através da fé. É em Jesus. Não é em você mesmo que você guarda os mandamentos de Deus. Eu espero que com esse vídeo você tenha compreendido um pouco mais dessa questão. E veja, quem me acompanha aqui há mais tempo na TV Caminho Livre sabe que nós temos repetido a exaustão essa questão aqui. A exaustão. Tentando sempre mostrar as gloriosas verdades do Evangelho para você, meu irmão e minha irmã adventista. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus, sabendo que se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação para você. Por que não? Porque você não está em você mesmo. Você não está em você mesmo. Você está em Cristo. Cristo foi perfeito, Cristo foi santo, Cristo foi puro. Tudo isso agora pertence a você pela fé. Essa é a boa nova do Evangelho, a boa nova mais gloriosa que nós poderíamos receber de Deus. Está entendendo? Está entendendo o que é Evangelho? Evangelho é isso. Estamos em Cristo. Minha vida está oculta em Cristo. Aí Paulo diz em Gálatas 2:20, para encerrar. Logo, já não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Viu? Vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé. Então é desse modo que nós guardamos os mandamentos de Deus. É desse modo. Nós que cremos nesse Evangelho que é eterno, nós guardamos os mandamentos de Deus é pela fé em Jesus. Não é pela fé em mim mesmo. É pela fé em Jesus. Cristo vive em mim. Cristo vive em você, meu irmão. E esse viver que você agora tem na carne, você deve viver também pela fé no Filho de Deus, que se entregou por você. Entendeu? Eu espero que você tenha entendido. Nosso e-mail está aí, tvcaminholivre@gmail.com. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até esse instante. Em nome de Jesus. Amém.